Teoria monetária moderna. O que é isso? É uma abordagem econômica que tem ganhado destaque em debates políticos e em debates acadêmicos, mas ela desperta muita preocupação devido ao seu potencial perigo, principalmente para a classe média, tá? Essa teoria monetária moderna, ela foi proposta por economistas como Stephanie Kelton e argumenta que os países que emitem a sua própria moeda, como é o caso dos Estados Unidos, eles não devem enfrentar restrições financeiras tradicionais, porque eles podem imprimir dinheiro para financiar o seu déficit, sem se preocupar com falência, desde que a inflação seja controlada. Embora a teoria prometa soluções para financiar programas sociais, infraestrutura e outras prioridades sem aumentar os impostos, os críticos, incluindo economistas e o próprio Glenn Beck, nesse livro, ele aponta risco grave associado à implementação da teoria monetária moderna, porque existem vários problemas. Primeiro, risco de uma inflação descontrolada. Um dos pilares da teoria monetária moderna é que o governo pode financiar os seus gastos deliberadamente imprimindo dinheiro, né? Fazendo aquilo que na teoria econômica ficou conhecido como quantitative easing, ou seja, facilidade quantitativa, ou seja, imprimir dinheiro desenfreadamente. E a teoria monetária moderna parte desse princípio, mas eles dizem, não, a gente só faz isso desde que a economia tenha capacidade ociosa, né, como desemprego, recursos subutilizados. No entanto, os críticos mostram que essa abordagem ela subestima completamente o risco da inflação descontrolada ou até de hiperinflação, especialmente em economias próximas do pleno emprego, tá? Então, quando o governo coloca grande quantidade de dinheiro na economia sem um aumento correspondente na produção de bens e serviços, a demanda supera a oferta e isso, obviamente, vai elevar os preços. A gente tem exemplos históricos com a hiperinflação na República de Weimar, na Alemanha, entre 1921 e 1923, ou aqui, no nosso caso, dos venezuelanos na década de 2010. Isso mostra como a impressão excessiva de dinheiro pode destruir o valor da moeda. Destruir o valor da moeda significa que o poder de compra diminui. Poder de compra diminuindo, as pessoas não conseguem manter o seu padrão de vida. Isso destrói a classe média. A gente tem evidências recentes desses problemas, porque nos Estados Unidos, os pacotes de estímulo durante a crise sanitária, né, como o plano de resgate americano, né, de 2021, que é o American Rescue Plan, onde eles imprimiram ali 1,9 trilhão de dólares, foram parcialmente financiados por expansão monetária. Nessa época, para você ter ideia, a inflação atingiu 9,1% em junho de 2022, maior nível em 4 décadas, o que os críticos da teoria monetária moderna apontam como um alerta sobre os limites da impressão do dinheiro, tá? Agora, quais são as consequências da inflação? Obviamente, reduz o poder de compra, especialmente para a classe média, que enfrenta aumento no preço do alimento, no combustível e na moradia. Em caso extremo, ocorrendo a hiperinflação, pode levar ao colapso econômico com perda de confiança da moeda. É claro que aqui no Brasil, essa ideia do Brasil estar numa disputa comercial com os Estados Unidos impondo ali tarifas, impondo sanções, impondo uma investigação do setor comercial a partir da seção 301, isso, obviamente, a consequência também é inflação, tá? E, além disso, você traz uma erosão da confiança na moeda. Por quê? Quando a teoria monetária moderna parte da premissa que a moeda fiduciária manterá o seu valor, desde que o governo controle a inflação, tem um problema, porque a impressão contínua de dinheiro pode minar a confiança dos investidores, dos cidadãos e do mercado internacional na moeda, especialmente moedas como o dólar, que depende da sua posição de reserva global, tá? Então o dólar é a principal moeda de reserva global, usada, você sabe, em todas as transações internacionais. Perceber que os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro sem restrição, pode diversificar para outras moedas como o euro e o yuan, reduzindo a demanda pelo dólar. Isso pode gerar um efeito dominó, porque eleva o custo de importação com petróleo e bens manufaturados, e países como a China, que detém grande quantidade de título do Tesouro Americano, poderia reduzir o seu investimento, aumentando a taxa de juros e dificultando o financiamento da dívida. O livro cita um exemplo prático, né, com uma ferramenta que enfraquece a economia americana, né, a teoria monetária moderna, apontando para o aumento da dívida pública, que passou de 33 trilhões em 2023, como um sinal da vulnerabilidade criada por essas políticas monetárias expansivas. Agora, o maior problema da teoria monetária moderna é esse que eu vou falar para vocês agora. É o aumento do controle governamental. Presta atenção no que eu estou falando para vocês aqui agora. O aumento do controle governamental. A teoria monetária moderna ela dá ao governo um poder sem precedente
para financiar qualquer projeto sem depender de imposto ou empréstimo tradicional. Embora isso possa parecer muito legal, críticos como o Glenn Beck, nesse livro que eu mostrei para vocês, eles argumentam que esse poder facilita a centralização econômica e política, tá? Centralização é uma palavra vital, fundamental aqui, porque isso permite que o governo imponha agendas sem responsabilidade, sem prestar conta, sem prestação de conta. Isso traz um risco político, porque com a capacidade de financiar programas ilimitados, os governos podem priorizar projetos politicamente motivados, como subsídio para setor alinhado com agenda específica, por exemplo, energia verde e política ESG, Environment, Sustainability e Governance. Isso marginaliza setores ou grupos que não se alinham com essas prioridades, ou seja, o dinheiro só vai para quem está alinhado com o sistema. Além disso, a parceria público-privada. A gente acha muito interessante a parceria público-privada, mas a parceria público-privada é um dos pilares do fascínio. O fascínio parte muito dessa ideia de governos e corporações trabalhando junto com um objetivo comum, tá? Então, no contexto do Grande Reset, Glenn Beck, no livro O Grande Reset, sugere que a teoria monetária moderna pode ser usada para fortalecer as parcerias entre governos e as grandes corporações, criando um sistema onde as empresas são pressionadas a seguir as diretrizes estatais em troca de financiamento, o que ele caracteriza como um fascínio moderno, tá? Além disso, outro problema, perda da liberdade. O aumento do controle estatal sobre a economia pode levar à erosão das liberdades individuais, porque o governo passa a usar o seu poder financeiro para influenciar, presta atenção, o comportamento, como, por exemplo, a adoção de tecnologias de vigilância, moedas digitais dos bancos centrais ou políticas sociais específicas. Sem falar que a teoria monetária moderna também traz um endividamento insustentável a longo prazo, devido à carga de juros, devido ao risco de crise fiscal, devido a exemplos que a gente já tem como a Argentina. A Argentina adotou a política de impressão de dinheiro para financiar a sua dívida. Enfrentaram vários ciclos de crise econômica, com inflação anual superior a 100%, em 2023, servindo como alerta para os riscos da teoria monetária moderna. Além disso, desigualdade econômica surge também devido aos benefícios desiguais, impacto gigante na classe média, porque a inflação vai reduzir o poder de compra, e o livro vai argumentar que, na verdade, no final das contas, a teoria monetária moderna é uma ferramenta das elites para controlar a riqueza e o poder, enquanto a população enfrenta as consequências econômicas, como o aumento do custo de vida. Vocês que assistem a minhas aulas, vocês sabem que a ex-funcionária do governo americano, Catherine Austin Fitts, ela era uma das diretoras do Departamento de Habitação, especializada no mercado financeiro americano e também muito atenta aos gastos governamentais. Ela nos ensinou que em 2019 o governo já sabia que os bancos estavam numa situação complicada. A ideia para resolver o problema dos bancos e do governo era imprimir muito dinheiro, mas eles teriam que ter uma justificativa para imprimir muito dinheiro. E o que eles fizeram? Quando começa a crise sanitária, eles começam a imprimir trilhões de dólares, aumentando de uma forma inacreditável a dívida norte-americana, mas esse dinheiro que deveria ter ido para a mão do povo vai para a mão de quem? Vai para a mão dos bilionários, que, sendo bilionários, agora ficaram trilionários, porque, por exemplo, fizeram o pump and dump, inflaram a economia, depois que a economia caiu, compraram tudo baratinho. O próprio Bitcoin, por exemplo, cresceu 3.000% no ano de 2020, fez com que esses caras pegassem esse dinheiro e colocassem em ativos ali com grande margem de valorização e ganhassem muito dinheiro. Foi a mesma coisa que aconteceu no ano de 2008. No ano de 2008, quando os bancos quebraram, na verdade foi um grande banco que quebrou, que foi o Lehman Brothers. O que eles fizeram? Eles inventaram aquela ideia do too big to fail, muito grande para falir. Tem bancos que são muito grandes para falir, não podem falir porque são patrimônios nacionais, oferecem muitos empregos. Então o que eles fizeram? Imprimiram trilhões e deram para quem? Para as pessoas que estavam sem comida e sem emprego? Não, eles deram para os bancos. Ou seja, essa ideia de teoria monetária moderna, essa ideia de quantitative easing, de impressão de dinheiro desenfreado, isso é um benefício para os poderosos e uma destruição da classe média, porque quem paga o pato é a classe média, com mais impostos, mais inflação e por aí vai, tá? Então, a teoria monetária moderna, ela destrói a classe média, ela aumenta o controle do governo sobre a sociedade, ela enfraquece a sociedade, aumenta o poder estatal, diminuindo o poder social,
tem ali eles subestimam o limite econômico porque isso gera dificuldade política, ele gera limite da capacidade produtiva, gera o risco também de deflação. Então o negócio é altamente complicado, a teoria monetária moderna. Então hoje você já está aí com a sua mente blindada para os perigos da teoria monetária moderna, beleza?